Leitura diária. Segundo Samuel, capítulo 4. O assassinato de Isbosete. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimom, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. O povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça e, levando-a, viajaram toda a noite pela rota da Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saul e de sua descendência. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom de Beerote: Juro pelo nome do Senhor, que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi deu ordem a seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. Amém? Para refletir, Isbosete ficou sabendo da morte de Abner e ficou apavorado. E não só ele, como todo Israel, percebeu que após a morte de Abner era só uma questão de tempo para que Davi estabelecesse o seu trono de uma vez por todas. Mas, a serviço de Isbosete, também havia mais 2 capitães de tropa, um se chamava Baaná, o outro Recabe. Daí, parece que a história é interrompida no verso 4, uma pausa para falar sobre Mefibosete, filho de Jonatas, que ficou manco quando era apenas uma criança. Continuando o capítulo, aqueles 2 capitães, como que apenas entrando na casa do filho de Saul para buscar alimento, mataram Isbosete, estando este a dormir ao meio-dia. Cortaram sua cabeça e a levaram até Davi, como se fosse um tipo de troféu.
Se ele tanto sofreu com a morte de Abner, imagina com a morte de um dos filhos de Saul e irmão de seu amável amigo Jonatas. E assim, como fez o portador de notícias acerca da morte de Saul, o fez também aqueles capitães. A recompensa que receberam por aquele troféu macabro foi a morte. Diante do perigo que o cercava, dormir no maior calor do dia era como um atentado contra a própria vida. Isto não exime de forma alguma a culpa dos assassinos, mas nos deixa uma advertência que Jesus insistiu em repetir. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Ora, o que faz um vigia? Primeira coisa e mais importante, ele fica acordado. Ficai também vós apercebidos. Mateus 24, 44. Na parábola das 10 virgens, 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Percebam que na parábola todas acabam dormindo. Porém, ao ouvirem que o noivo havia chegado, as prudentes prontamente preparam suas lâmpadas com o azeite adicional e seguem a festa de casamento, enquanto que as nécias acabam com a lâmpada apagada e ficam de fora das bodas. A nossa preparação, meus irmãos, é pessoal. Assim como as virgens prudentes não podiam encher de azeite as lâmpadas das nécias, também não podemos ser segurança de salvação para ninguém, e ninguém pode ser a nossa. É por isso que Cristo terminou a parábola com uma advertência no singular: vigiai. Mateus 25, 13. Baaná e Recabe foram à presença de Davi, crentes de que tinham realizado um grande feito ao tirar a vida de Isbosete, e Davi os condenou à morte. As virgens nécias, mesmo com lâmpadas apagadas, foram à presença do noivo, acreditando que ele as receberia, e dele ouviram: em verdade vos digo que não vos conheço. Mateus 25, 12. Se você permanecer em Cristo, através da palavra, estudando as Escrituras e orando por discernimento, com certeza, ainda que esteja enfrentando o pior calor da sua vida, ainda que os problemas estejam lhe queimando como o sol de meio-dia, quando vier o noivo e toda a sua comitiva de anjos aos milhares, a sua lâmpada brilhará em meio às trevas e iluminará o seu caminho rumo à festa eternal. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5, 14, 15 e 17. Amém?